perseverarmos em buscar a presença, Deus, Ele vai começar a mudar toda e qualquer situação. Mas o Senhor, Ele quer ver o que? Em nosso coração, como nós estamos servindo a Ele. Então Davi, o que ele faz? Ele desiste. Daí a arca chega na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que em 3 meses, Deus transforma a vida daquele homem. Transforma de uma tal maneira que ninguém sabia quem ele era. Mas depois que a arca chegou, todos começam a dizer: Deus tem abençoado a vida de Obed-edom. Deus tem mudado a situação dele. Deus tem feito coisas grandes na vida dele. Não somente na vida dele, mas a Bíblia vai dizer na vida da família dele. É isso que nós precisamos entender. Davi não quis a presença. Obed-edom disse: pode deixar na minha casa. Eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou perseverar, eu vou estar. Só que acontece o quê? Que Davi, então, ele fica sabendo. Fala: ó, você deixou a arca lá na casa de Obed-edom, você não quis mais para você, né? Olha, a vida dele está sendo abençoada. Tudo dele é abençoado. Então o que Davi ele faz? Ele diz: olha, então nós precisamos trazer a arca para Jerusalém. Nós precisamos buscar esta presença para nós, porque se abençoou a vida daquele homem em tudo que ele colocava as suas mãos. Então nós precisamos trazer essa presença para Jerusalém. É onde nós temos aqui. Então avisaram a Davi, versículo 12, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Ou seja, Davi ele fica sabendo, assim: opa, então eu não estava errado, eu precisava dessa presença, mas aqui no primeiro impedimento eu fiz o quê? Eu desisti. Então entenda que nós vamos ver o quê? Que quando nós desistimos de buscar a presença, nós vamos ver a bênção do Senhor naqueles que permanecerem com a presença. Aleluia! Nós vamos ficar sabendo: olha, você parou, você desistiu, mas sabe aquele que começou junto com você, aquele está lá ainda até hoje? Deus tem abençoado a vida dele, Deus tem mudado a vida dele. Então entenda que a bênção do Senhor ela vem sobre as nossas vidas quando nós aprendemos que precisamos perseverar, termos propósito, objetivo e sabermos aonde nós queremos chegar. Viemos para a presença de Deus. Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo e eu sei aonde eu quero chegar. Na primeira dificuldade, eu pergunto que eu vou parar. Eu vou o quê? Perseverar. E sabe o que é mais interessante sobre a vida de Obed-edom? Deus abençoou ele nesses 3 meses. Sabe qual foi a decisão de Obed-edom que ele tomou? Ele não quis ficar mais na cidade dele. Ele não quis mais ficar em Kiriat Jardim. Ele não quis mais abandonar a arca. Sabe o que ele fez? Tomou a decisão: eu vou junto com a arca. Eu vou, se a presença vai sair da minha casa agora, eu vou junto com ela. Abre a sua Bíblia aí para as primeiras crônicas, capítulo 15. E o versículo 15, versículo 16. Ele disse, Davi, aos príncipes dos levitas, que constituísse a seus irmãos em cantores, com instrumentos, músicas, com alaúde, harpa, símbolos, para que fosse ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenou, pois, os levitas, Aimã, filho de Joel,
e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seu irmão Efa, filho de Uzias. E com ele a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bené, Jazias, e Simeramote e Jeiel. Uni, Eliabe, Benaia, Maceias e Matias, e Elifeu, e Mignéias, e Obed-Edom, e Jeiel, o porteiro. Então entenda que quando a arca ela saiu da casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que Obed-Edom fez o quê? Foi junto. Ele falou, mesmo que tu... Mas entenda, o contexto ele é interessante, sabe por quê? Porque Deus tinha abençoado a vida de Obed-Edom de uma tal maneira que todos podiam ver a bênção. Só que Obed-Edom ele não queria ser abençoado, ele queria ter aquele que o abençoou. Ou seja, então ele estava valorizando mais a presença do que as suas conquistas. E quando nós estamos servindo ao Senhor, é preciso nós aprender com Obed-Edom. Ele foi abençoado 3 vezes grandemente. Ele podia ficar na sua casa, à beira do caminho, naquele lugar sossegado. Oh, Deus abençoa a minha vida. Mas a arca foi tirada e levada para outra cidade. Ele disse, a minha vida foi abençoada, mas agora que eu provei esta presença, eu não quero ficar sem. Eu não quero mais ficar sem. Então ele deixa a sua casa, ele deixa a sua cidade e ele vai aonde a arca estiver. Isso é interessante, porque para muitos de nós, muitas vezes, nós viemos à presença do Senhor. Se Deus mudar a minha situação, está tudo certo. Mudou a situação. Passado dali alguns meses, cadê a pessoa? Não está mais na igreja. Sabe por quê? Porque ele não quis a presença. Ele quis a bênção, ou seja, ele foi abençoado, as coisas mudaram, tudo foi transformado. Então o que ele faz? Deixa a presença ir embora. Ele diz, agora eu já estou com a minha bênção, está tudo certo. Mas entenda que Obed-Edom ele não quis isso. Ele disse, eu fui abençoado, o Senhor me abençoou, mas agora eu não consigo mais viver sem essa presença sobre a minha vida. É quando nós aprendemos a valorizar a presença. Quando eu valorizo estar na presença de Deus, eu não olho para o que está acontecendo na minha vida, eu não olho para o que está acontecendo ao redor de mim, eu apenas busco ao Senhor e entendo. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode cumprir o seu propósito. E Obed-Edom foi interessante que ninguém sabia quem ele era, ninguém conhecia ele. E é isso que Deus ele faz em nossas vidas. Ele muda as nossas situações para todos verem quem era você antes da presença e quem é você depois da presença. Quem era você antes de buscar a Deus e quem é você depois que está buscando a Deus. Mas o que eu falo buscar a Deus é porque quando nós chegamos, Deus nos abençoa. E eu tenho que dizer, não, eu não quero só a bênção, eu quero o abençoador junto. Eu quero o Senhor sobre a minha vida. Então a aplicação para as nossas vidas de hoje é o que? A igreja, ela sempre vai estar aqui. O Senhor sempre vai estar presente. E a escolha é sempre nossa. O que eu vou buscar? Eu vou buscar ao Senhor ou eu vou buscar a minha bênção? Então entenda que primeiro nós buscamos ao Senhor a presença. Porque se eu tenho a presença, as outras coisas vai ser acrescentado. Como diz lá em Mateus 6,33, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Obed-Edom, o que ele entendeu? Que não, eu vou aonde? Eu vou junto. Então ele pegou e seguiu o caminho da arca e continuou. 15:24. Primeiras Crônicas, capítulo 15 e o versículo 24. E Sebanias, e Josafá, e Netanael, e Amasa,
e a Zacarias, e a Benaia, e a Elisera, o sacerdote, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Ou seja, ele saiu da sua casa, mas por esse sacrifício aqui ele já ganha uma função lá no tabernáculo. Você não quer voltar atrás, você não quer ir para as casas, não. Eu quero estar onde a arca estiver. Então nós vamos colocar você de porteiro. Nós vamos colocar você para cuidar da arca. Como você cuidou dela na sua casa, você vai cuidar dela aqui em Jerusalém. Aqui é onde ela for ficar. Você vai estar encarregado de ser o porteiro, de cuidar de tudo isso. Então entenda que ele quis o quê? Deixar tudo para trás, para correr atrás da presença do Senhor. E quando ele faz isso, ele tem o quê? Uma função. Não, nós vamos dar uma função para você então. Junto ao sacerdote, junto ao povo, diz, não, você vai ser aquele que vai cuidar, vai ser o porteiro da arca. Você vai cuidar, não deixar ninguém entrar ou sair, você vai estar guardando. Ou seja, arrumaram uma função para ele. Deram algo para ele. Por quê? Porque ele valorizou a presença. Quando nós valorizamos a presença, Deus ele começa a colocar coisas em nossas vidas que nós nem achamos que somos merecedores. E ele vai criando alguma situação para demonstrar: você perseverou, você lutou, você não desistiu, você quis isso para a sua vida. Isso é uma grande lição sobre o Obed-edom, porque ele começa a ver as pessoas verem quem ele era antes e quem ele se tornou depois. Falou, não, agora você vai ser o quê? O porteiro da arca. Agora você vai cuidar e proteger a arca do Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Qual que é a aplicação para nós hoje? Porque muitas vezes começamos com a presença. Ela está em nós. Aí vai passando o tempo, vai passando os anos. Será que nós continuamos com o mesmo cuidado em guardar a presença de Deus sobre as nossas vidas, para que ninguém venha tirar? Lembra que em Apocalipse vai dizer, né? Guarda aquilo que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, guarda aquilo que você tem. Se você tem a presença, zere dela. Seja um porteiro de Deus nesta noite. Guarde a presença de Deus sobre você. Faça como Obed-edom, ou seja, você vai ser o porteiro. Você vai guardar a arca e simboliza a presença de Deus. Eu preciso guardar a presença de Deus dentro de mim. Não é as pessoas. E sabe o que é mais incrível muitas vezes? É que eu perco a presença de Deus por causa de coisas. Eu perco a presença de Deus por causa de pessoas. Eu perco a presença de Deus por causa de dinheiro. Eu perco a presença de Deus por causa de um monte de coisa. Sabe por quê? Porque eu acho que aquilo é importante. Mas sabe o que é mais importante? O que Obed-edom ele fez. Ele guardou a presença. Esse é o mais importante. Não deixe a presença por causa de pessoas. Não, mas as pessoas me irritam. Não, mas as pessoas me tiram do sério. Não, mas as pessoas me chateiam. Não, mas as pessoas são insuportáveis. Não pense o que as pessoas estão fazendo. Pense que a presença de Deus está em quem? Em você. E se você fizer igual a elas, você vai perder a presença. Então, se a presença está em você, é porque você resolveu fazer o quê? Diferente, como Obed-edom. Aonde ele chegava, aonde ele entrava, onde ele estava guardando a presença do Senhor. Porque quando a arca ficou 3 vezes com ele, ele não quis mais ficar longe desta presença. Mas será que nós já recebemos esta presença sobre as nossas vidas? Abra aí, 16:38. Primeiras Crônicas, capítulo 16, e versículo 38. E mais a Obed-edom
com os seus irmãos 68. E a estes Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa ordenou por Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que a bênção foi tão grande sobre a vida de Obed-edom, e ele mudou com a presença, que isso também atingiu a casa e a família dele. Não foi só com ele, foi com a sua casa e com a sua família. Então entenda que se a presença de Deus estiver na minha vida, a minha casa e a minha família vão ser beneficiadas também. Por quê? Por aquela presença que está sobre mim. E é isso que eu preciso entender. Obed-edom buscou por ele. E por ele buscar por ele, toda a sua casa e a sua família foi abençoada. E é isso que nós precisamos entender todos os dias. Eu preciso perseverar por mim, buscar por mim, adorar por mim, fazer por mim. Sabe por quê? Porque se você fizer por alguém e Deus não fizer aquilo que você está pedindo, você abandona a presença. Porque você não fez por você fez pelas pessoas. E quando você faz pelas pessoas, você quer ser valorizado, você quer ser reconhecido, você quer que as pessoas... Quem sabe você já ouviu isso de alguém? Eu fiz tantas coisas por você e agora você me abandona. Eu mudei, eu fiz isso por você, agora você não valoriza o que eu fiz. Mas quando eu aprendi que eu tenho que fazer pelo Senhor, pela presença do Senhor e por aquilo que Ele é, entenda que eu não vou me decepcionar o quê? Nunca. Obed-edom, ele estava fazendo pelo Senhor. E toda a sua família foi beneficiada. E por quem que você está vindo na igreja? E por quem que você está buscando ao Senhor? E por quem você está aqui? É por você? Ou é por alguém? Ou é por alguma coisa? Ou é porque você quer a presença que nem Obed-edom? É isso que nós precisamos nos perguntar. Porque se for por aquilo que Obed-edom quis, a presença, nós vamos passar por momentos difíceis, mas não vamos abandonar a presença. Pessoas vão nos abandonar, mas nós não vamos abandonar a presença. Pessoas vão nos humilhar, mas nós não vamos abandonar a presença. Porque o que eu estou buscando não é por ninguém, o que eu estou buscando é por mim mesmo. É por mim mesmo. E muitas vezes o que acontece em nossas vidas? Nós buscamos tanto pelas pessoas e esquecemos de buscar por nós. Buscamos tanto por esse, por aquele, a mãe pelo filho, o filho pela mãe, o irmão, o parente, o esposo pela esposa, e um buscando, querendo buscar pelo outro. Só que quando não é correspondido, o que acontece? Vem a decepção, vem a desilusão, vem o medo, vem o abandono. Mas quando eu busco por mim, eu não importa o que está acontecendo em volta. Sabe o que é importante? Eu estou buscando a presença para a minha vida. Eu estou buscando melhorar para quem? Para mim mesmo. Eu procuro ser uma pessoa melhor para quem? Para mim mesmo. Quem vai ser o beneficiado? Eu. Porque muitas vezes queremos mudar para beneficiar as pessoas. E não queremos mudar para beneficiar a nós mesmos. Obed-edom sempre buscou por si. Ele queria para ele queria estar ali, ele queria estar onde a arca estava, ele abandonou a casa, ele deixou tudo para trás e disse: não, eu quero a presença. Porque ele entendeu que para ele a presença era mais importante que todas as outras coisas. O que ele queria buscar era para ele mesmo. Então entenda isso nessa noite. Eu não sei para que você está buscando, ou para quem você está buscando, mas a partir de hoje comece a buscar para você. Porque se você começar a buscar para você, que nem Obed-edom, toda a sua família vai ser abençoada pela sua vida. Mas assim, não, mas a minha família não foi abençoada. Não importa, você foi abençoado. O seu propósito não mudou. Mas só que Deus, Ele é um Deus bondoso.
quando nós buscamos a Ele de todo o coração e colocamos a nossa vida diante dEle, Ele não deixa a nossa família perecer. Mas Ele entende o quê? Que o nosso coração não está na família, o nosso coração está no Senhor. Então, que muitas vezes em nossas vidas nós possamos aprender aqui com o Obed-edom, tirar lições importantes para nós. O que nós temos mais valorizado em nossas vidas? O que mais eu valorizo? É a presença de Deus ou é aquilo que Deus pode me dar? Eu valorizo a presença de Deus ou a bênção que o Senhor pode colocar sobre a minha vida? Obed-edom, ele podia ter feito o quê? Tudo ao contrário, sabe por quê? Porque a presença veio acompanhada com a bênção. A presença veio acompanhada com a bênção. A arca chegou, a vida mudou, ele encontrou a presença, encontrou as bênçãos. Todo ficou sabendo do acontecido, mas ele não deixou aquilo subir aonde? No coração. No coração. Então entenda que todas as outras passagens que nós vamos ver falando sobre Obed-edom que nós estamos lendo, nenhuma vai falar que Deus o abençoou, ou continuou abençoando, ou fez uma bênção extraordinária na vida dele. Não vai falar, mas vai falar que ele continuou correndo atrás da presença de Deus para a vida dele. Porque ele entendeu, não posso mais ficar sem essa presença. E quando nós entendemos que não podemos ficar sem o Senhor, como Jesus disse lá, que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então Obed-edom não entendeu. O que eu vou fazer agora sem esta arca e sem esta presença? Eu vou ir junto. E continuou o quê? Caminhando. E além dele caminhar, ele levou toda a sua família. E é lá onde o texto, onde nós lemos aqui, que 1 Crônicas 26:8, que vai dizer que todos eles queriam fazer o quê? Ser participante do ministério. 26, 1 Crônicas 26:8, que vai dizer: todos esses foram filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério. Todos eles eram valentes e tinham força para o ministério, ou seja, eles estavam ali na presença do Senhor para servir ao Senhor com a vida deles. Eles tinham força, eles tinham dedicação, e por causa daquilo que Obed-edom fez, motivou os seus filhos, os seus irmãos, a sua família a fazerem. Obed-edom foi o exemplo a ser seguido por toda a sua família. Então entenda que quando eu e você nós somos exemplo, e as pessoas veem que a nossa escolha ela está dando certo e o Senhor está fazendo algo, eles vão querer seguir o nosso exemplo. Eles vão querer seguir atrás. Obed-edom foi, e depois toda a sua família foi junto. E também queria servir o ministério como ele estava servindo. Mas para isso acontecer, nós precisamos ser exemplo. Exemplo aqui na igreja? Não. Exemplo lá na nossa casa. Exemplo com os nossos familiares. Exemplo com os nossos amigos. Exemplo com o patrão. Exemplo aonde você estiver. Essa é a aplicação que muitas vezes nós temos. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos que as nossas famílias sirvam o mesmo Deus que nós servimos. Mas se eles não verem a mudança que esse Deus pode fazer na nossa vida, eles não vão querer servir. Por quê? Porque eu vou dar um mau testemunho, eu vou agir como as pessoas do mundo agem, eu vou xingar, eu vou gritar, eu vou brigar, eu vou guardar mágoa, eu vou guardar rancor, eu vou ter ódio, eu vou ter inveja, eu vou ter ciúme, eu vou ter tudo. Então o que a presença fez na minha vida? Nada. É a mesma coisa que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e não fez. Tem pessoas que vão passar 10, 15, 20 anos na igreja e a vida deles vão continuar o quê?
a mesma coisa. Sabe por quê? Porque eles não querem mudança, não buscam transformação. Eles buscam as coisas que o Senhor pode fazer, mas não a presença que pode entrar, transformar e mudar a vida do homem. E as pessoas vão poder olhar e dizer: ela era de um jeito, agora é. A gente olhar para a vida de Obed-edom, olha lá, ó, Deus tem feito grandes coisas. Foi um destaque. Quem era Obed-edom sem a presença? Uma pessoa normal. E quem ele se tornou com a presença? Uma pessoa conhecida, uma pessoa honrada, uma pessoa diferente. Porque é isso que a presença tem que fazer em nossas vidas. Porque se Deus não mudar a nós, como que Ele vai mudar os outros? Como que nós vamos convencer para as pessoas que Jesus, Ele é bom, que Ele é maravilhoso e que Ele é poderoso? E a mudança que eu quero dizer não é mudança financeira. Não, comecei a servir ao Senhor, agora eu tenho carro, tenho casa, tenho bem, tenho um monte de coisa. Não, não é essa mudança. É a mudança que acontece em nós. Não que nós não vamos ter casa, carro, bens, vamos ter. Mas a principal mudança é aquela que aconteceu com o Obed-edom, foi atrás. E por ele atrás, ele foi o quê? Lembrado e honrado. Abra sua Bíblia em livro de 2 Crônicas, capítulo 25. Segundo as Crônicas, capítulo 25 e o versículo 24. Que vai dizer assim, ó: também tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se achavam na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros da casa dos reis e os reféns, e voltou para Samaria. Aqui Obed-edom já estava morto, mas o nome dele ainda era lembrado, como aquele que guardava a presença. Aqui não era mais Obed-edom, aqui era a sua descendência. Mas se falasse o nome de algum dos seus filhos aqui, ninguém ia saber quem era. Se falasse o nome da sua descendência, ninguém ia lembrar. Então o Espírito diz: eu vou lembrar alguém que todos vão saber quem é: Obed-edom. Ou seja, mesmo depois que ele morreu, ele ainda continuou sendo honrado. Porque aquilo que ele fez foi de maior importância, não abandonou a presença. Então a aplicação para as nossas vidas hoje, aquilo que nós precisamos fazer é isso: é honrarmos o nosso nome, é honrarmos aqui o nosso título, é honrarmos a presença do Senhor sobre as nossas vidas, para que amanhã as pessoas venham lembrar quem você foi, a maneira que você serviu a Deus, possa contar um testemunho daquilo que você fez com o Senhor, de como você buscava, de como você orava, de como você pregava, de como você louvava, de como você servia. É isso que muitas vezes nós precisamos entender. Olha quantos nomes foram esquecidos, mas o nome de Obed-edom, depois de muitos anos, ele foi lembrado. Mesmo quando invadiram o templo, saquearam o templo, lembraram: sabe, esse templo foi saqueado, mas quem estava lá guardando era Obed-edom, era a sua descendência. E é isso que nós precisamos entender. Será que a perseverança ela vai continuar sobre as nossas vidas? A perseverança em servir. Há quantos anos se passou e o exemplo de Obed-edom foi seguido porque a sua família perseverou em cuidar das coisas de Deus, continuou guardando as coisas de Deus, continuou cuidando do templo. Depois de muitos anos, quem estava lá não era mais Obed-edom, mas era a sua descendência. Perseverou igual ele. Sabe que há uma perseverança em nossas vidas em buscar ao Senhor e ser fiel a Ele, para que as pessoas elas possam olhar para nós e dizer assim: olha, eu quero servir o mesmo Deus daquela pessoa, porque como Deus mudou a vida dele, eu quero que mude a minha. Como Deus transformou a vida dele, eu quero que Ele transforme a minha. Como Ele fez naquela vida que mudou tudo, eu quero que mude a minha. Porque nós somos espelhos. Nós somos espelhos.
E só a Bíblia vai dizer assim, lá em Coríntios, que nós somos uma carta lida, um livro aberto. Todos estão olhando para nós, para as nossas atitudes. Mas entenda que a atitude de Obed-Edom, ela foi lembrada. Mesmo quando o templo foi saqueado, lembra agora? Era Obed-Edom que cuidava de tudo isso. Lembraram do nome dele, por causa da família dele. O que ele deixou, os seus filhos, seus irmãos, foram capazes de seguir adiante. E muitas vezes, nós estamos preocupados em deixar herança para as pessoas que vão vir depois de nós. Estamos preocupados em deixar casa, deixar carro, deixar dinheiro. Só que entenda que tudo isso vai se passar, que é perecível. Sabe que nós podemos deixar o exemplo de legado, o exemplo de servir, ter uma vida com o Senhor e na presença do Senhor vale muito mais que muitas qualquer riqueza dessa terra. É essa herança que Obed-Edom deixou para os seus filhos e foi passando de geração a geração. Todos esperando em quem? Em Obed-Edom. Todos esperavam o quê? Na história de Obed-Edom. Toda a sua família. E é isso que nós precisamos. A melhor herança que podemos deixar para os nossos parentes não é dinheiro, não é riqueza, mas é o que Deus pode fazer nas nossas vidas. É o que Deus pode fazer na sua vida. É a transformação e a mudança. É mudar tudo isso como ele fez com quem? Com Obed-Edom. Então isso é apenas um testemunho para você entender que a Bíblia, como esse testemunho, tem muitos de homens e mulheres que tiveram a sua vida transformada por a presença do Senhor. Tiveram a sua vida mudada drasticamente, porque a presença chegou e tudo foi diferente. Eu não sei como que está a sua vida hoje, o que tem acontecido, mas eu garanto para você, se você começar hoje, buscar a presença, sentir a presença, desejar a presença, querer não somente de boca, mas querer de coração, no seu interior, o Senhor ele vai começar a fazer uma grande obra. Ele vai começar a fazer grandes coisas, como ele fez na vida de Obed-Edom. Ele é poderoso para fazer na vida de cada um de nós. Mas precisamos buscar como Obed-Edom buscou. Precisamos entregar como Obed-Edom se entregou. Precisamos em alguns momentos renunciar a algumas coisas para seguir a presença e dizer: eu não vivo mais sem esta presença. Eu não vivo mais sem buscar a presença de Deus para mim. Feche os seus olhos aí neste momento. Vamos fazer uma oração.